para além da relevância do que está acontecendo na Bahia, e é preciso jogar luz para o que está acontecendo lá, assim como a gente está jogando luz para o que está acontecendo aqui em São Paulo. Essa é a nossa missão, é a nossa função. Se não abraçamos essa causa, não faz sentido estar aqui, não é? Para tentar deixar essa discussão um pouco mais adulta, a Bahia é governada desde 2003 pelo PT, um partido de esquerda. São 2 mandatos do Jacques Wagner, senador, são 2 mandatos do Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, e agora 8 meses de mandato do Jerônimo Rodrigues, que era secretário do Rui Costa e foi escolhido por ele como governador de estado. É a polícia que mais mata no Brasil, segundo o Fórum de Segurança Pública, na proporção de pessoas mortas e habitantes. Os indicadores de segurança são péssimos na Bahia, ou seja, o baiano se sente inseguro, a baiana se sente inseguro, quem visita a Bahia se sente inseguro, ou seja, a polícia lá é comandada pela esquerda, como gostam de dizer, mata muito, morre muito e não oferece segurança ao cidadão. Para tentar tirar um pouco essa discussão da questão ideológica, né? Ah, é esquerdista, passa a mão na cabeça de bandido, defende os direitos humanos, o direitista é que mata. No final das contas, quem sofre é a população administrada pela direita, pela esquerda, seja com a violência policial, seja com a falta de segurança pública, né, professor? Infelizmente é verdade. Durante o regime militar tinha as inspetorias gerais da Polícia Militar, IGPM, que eram, portanto, as polícias federais, militares dos estados vinculados a Brasília, né? E normalmente, quase sempre, o secretário de segurança era um militar, ou do Exército ou da Polícia Militar. Era assim que funcionava nas várias unidades da Federação, que eram menos do que as 27 que foram criadas pela Constituição de 88. E aí eram salvos quem podia fazer qualquer coisa. Vide o Esquadrão da Morte no Rio de Janeiro com a escuderia Lecoq, né? E aqui em São Paulo o Esquadrão da Morte, liderado por Sérgio Paranhos Fleury. Bem, a grande questão, eu imaginei que com a redemocratização em 85, especialmente após a promulgação da Carta de 88 e todos os princípios democráticos da Constituição Cidadã de 88, isso fosse sendo enfrentado paulatinamente com a vitória de partidos democráticos e fosse discutir a questão policial. Nós, infelizmente, temos no Brasil 2 polícias, a Polícia Civil, nos estados, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Isso é um erro. Tem de ser em qualquer outro país democrático, você tem uma polícia só. Discutir essa fusão ninguém quer, sabe por quê, Colombo? Que é um assunto pantanoso, perigoso, é melhor empurrar com a barriga e ver como vai resolver. O tempo não resolve essa questão. Nós temos de discutir isso na pauta principal da discussão política, uma das pautas principais da discussão política no Brasil é a fusão das 2 polícias. Leonel Brizola, quando foi governador do Rio de Janeiro, criou 2 secretarias em certo momento. A Secretaria da Polícia Civil e a Secretaria da Polícia Militar, que era paulatinamente enfrentar essa questão. Não deu certo. Então, a fusão é necessária e não a concorrência e você ter uma estrutura militar de polícia. Isso não dá. Eu sei que tem países que tem isso, como o Chile, mas o nosso caso aqui é diferente. Teria de ter a fusão. Você destacou muito bem, não é um problema só da chamada direita, é um problema da chamada esquerda, vamos chamar o PT de esquerda, que também em síntese não é, assim como a direita não é no sentido clássico, mas é como é chamada no Brasil. O caso da Bahia é exemplar e triste. Ilhéus, salvo engano, é a cidade que foi levantada no sul da Bahia, a mais violenta do Brasil. Algo acontece na Bahia, você destacou, 16 anos do governo do PT e agora mais 4, vão ter 20 anos. E o que aconteceu em relação à segurança pública? Melhorou os valores dos direitos humanos, da modernidade, da inteligência, do treinamento? Ao contrário, é a mesma coisa, é uma violência. E note, Salvador é a cidade mais negra do Brasil e aonde ocorre costumeiramente barbaridades em relação à população favelada, hoje chamada de comunidade, pobre, negro, que vivem em condições terríveis. Então, a questão, ela suplanta essa pseudo-discussão ideológica do Brasil, direita e esquerda, ela é maior, como você bem lembrou. Agora, esse é um grande tema. Não é só discutir o centrão, quem vai ocupar o Ministério A ou B, que eu sei que a gente tem de falar, que parece que a política de Brasília
é uma imagem gasta, desculpe, é uma ilha da fantasia, e o Brasil real, por exemplo, é a Bahia. O que acontece na Bahia? Por que o governo baiano não vem a público e apresenta as suas razões? Por que não há uma discussão no Brasil que pegue maus exemplos como o da Bahia e bons exemplos que eu não sei onde estão, mas existem bons exemplos, pelo que falam por aí, de polícia, de segurança pública, bons exemplos, comunitário, e maus exemplos como é esse da Bahia e como é em São Paulo, infelizmente nos tempos contemporâneos. Então tem de enfrentar a questão. O caso da Bahia, eu sei que tem insegurança. Eu digo porque eu conheço bem a Bahia e o sertão da Bahia. Faz algum tempo que eu não vou para lá. Antes eu ia muito. E a insegurança estava sim presente. Viajar por certos estados da Bahia, eu ia para Canudos, no nordeste da Bahia, era extremamente inseguro, porque próximo tem o polígono da maconha, né? Já quase Pernambuco, Belém do São Francisco, etc. ali, naquela região. É de extrema insegurança. O crack tomou as cidades do interior da Bahia, assim como em São Paulo nós temos a Cracolândia, a mini Cracolândias espalhadas em dezenas de cidades da Bahia. E o crime organizado foi controlando também essas regiões. Então, é uma discussão importantíssima e o PT, como partido, seria muito interessante, porque é bom falar do outro, quebrar vidaço do outro, tal. Fazer isso é legal, é fácil. Agora, faz o contrário, vai para o outro lado do balcão e tenta o PT, seria interessante a presidente do PT vir a público, discutir o que acontece na Bahia. Parece aquela questão das músicas, né? Dari Barroso, aquela história toda. Você já foi à Bahia? A pergunta é para o PT: o que é a Bahia? Por que a Bahia tem tanta violência? Por que a Bahia lidera tristemente o Atlas da violência no Brasil?